Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O banco poderia pagar acima de R$ 3 por ação, que nas cotações atuais de Banco do Brasil daria o equivalente a um dividendo de 12,3% ao ano. E não somente isso, pessoal, também vamos falar sobre a previsão de resultados do Banco do Brasil do quarto trimestre de 2025, porque se vocês não sabem, anotem na agenda, no dia 11 de fevereiro, já estamos muito próximo, ou seja, na terça-feira, o Banco do Brasil vai apresentar os resultados aí relativos ao quarto trimestre de 2025. Então já coloca aí que a gente já pode ver quanto que o banco pode lucrar. E vamos falar se o banco está barato. Será que agora nas cotações atuais vale a pena comprar ações do Banco do Brasil? Para quem está olhando para valorização e bons dividendos, é isso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então já fiquem comigo até o final e eu vou revelar um potencial escondido em Banco do Brasil para vocês que ficarem comigo até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil é minha maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 43% da carteira nas ações do Banco do Brasil, que é sim um percentual bem grande. Claro que isso aqui foi acumulado no longo prazo, já tem ações do Banco do Brasil há mais de 2 anos, tá? Então por isso que eu tenho essa posição extremamente expressiva. Antes da gente falar sobre esses resultados, perspectivas, né, de lucro no quarto trimestre, potencial de valorização, esses dividendos de mais R$ 3 por ação, precisamos entender um pouco como que o Banco do Brasil ganha dinheiro, o que ele vem passando aqui no curto prazo. O Banco do Brasil, pessoal, diferentemente dos grandes bancos privados, ele é muito focado no quê? No crédito agrícola. Então, quando você tem aqui uma carteira de crédito num banco, o Banco do Brasil ele acaba se destoando aí dos seus concorrentes, porque ele é muito forte no agro. Mais de 48% do market share está no agronegócio. E é por isso que o Banco do Brasil ele tem enfrentado essa queda no resultado. Por quê? Porque o custo de crédito, perceba que do ano passado que estava em 10 bilhões, subiu para 17 bilhões, tá? Muito por conta aí da depreciação no preço da soja e da depreciação no preço do milho. O que aconteceu com o Banco do Brasil? Ele teve uma queda nos resultados, justamente por conta da alta da inadimplência no agronegócio. Então perceba que este efeito pontual no Banco do Brasil trouxe aqui uma queda de lucro, fazendo com que o banco tivesse uma queda para os seus 3,8 bilhões. Ou seja, você pega lá um banco que lucrava dos seus 9 a 8 bilhões por trimestre, ter uma queda para 3,8 é muita coisa. Mas, pessoal, já não é a primeira vez, tá, que o Banco do Brasil tem essas quedas abruptas. Perceba que se a gente pega aqui no seu histórico, por conta dessa volatilidade do agro, por ser uma ação mais cíclica, porque tem muita participação mesmo no agronegócio, perceba que em momentos aqui no passado, ó, não tão distantes, o Banco do Brasil enfrentou momentos e movimentos parecidos. Olha o que aconteceu com o lucro do banco aqui em 2012, ó, derrapou. Olha o que aconteceu em 2015, derrapou mais de 50% em apenas um ano. 2020 aconteceu e agora também está acontecendo. Então eu acredito que seja mais uma crise que já tem sim perspectiva de uma recuperação gradual. Não é à toa que o mercado já está precificando essa recuperação gradual no Banco do Brasil. Perceba que já para este trimestre que está para acontecer no dia 11 de fevereiro, o banco pode lucrar 4,1 bilhões. Isso aqui não seria nenhuma mágica, tá? Até porque o Banco do Brasil vai ter uma leve melhora em relação a esse trimestre de agora. Por quê? Por conta da resolução 4966. O Banco do Brasil aparentemente conseguiu negociar com o Banco Central e agora o vencimento dos contratos tende a acontecer todo fim de ano. Então o banco não precisa mais fazer aquelas provisões trimestrais excessivas. Então ele já pode colocar isso no balanço, já que essa queda de resultados não está atrelada a uma queda estrutural, e sim por uma questão aí, né, pontual, por conta do aumento da inadimplência. Ele está tendo que colocar um pedaço do resultado no seu caixa para reforçar
contra eventuais calotes. Para este ano aqui de 2025, a gente projeta o que, pessoal? Basicamente o guidance que ele acabou reportando aqui de 18 a 21 bilhões. Então o banco lucrou aqui nesse intervalo 14,9 bilhões, correto? Se ele se encerrar em 4 bilhões, vamos supor aqui, ó, um pouquinho abaixo das projeções do mercado, a gente pode ter 18,9 a 19 bilhões de lucro, que neste ano daria um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa de 10,1%. O Banco do Brasil já atingiu um ROI muito parecido em um passado não muito distante. Quando você pega aqui, ó, o indicador de ROI do Banco do Brasil, ele já atingiu 10% em momentos anteriores. Olha o que aconteceu em 2020, olha o que aconteceu aqui em 2016. Então, é mais um ciclo ruim no banco. E quando o banco se recupera, o ROI volta gradativamente. E claro, pessoal, que perceba que essa recuperação tende a acontecer em 2 anos ou mais. A mesma coisa que aconteceu com o Bradesco, um banco aqui deste tamanho, deste porte como o Banco do Brasil, sendo o segundo maior banco aqui do país, apenas atrás do Itaú, demora para você enxugar a carteira de créditos podres, que ficam ali subsidiado a basicamente taxas não muito boas para os clientes devedores que são ali de PDD. Provisões para devedores duvidosos. Então a carteira vai sendo enxugada de pouquinho. Conforme essa recuperação gradual for acontecendo, o mercado pode pagar sim mais caro nas ações. Mesmo com essa derrapada de curto prazo, nos últimos 10 anos o Banco do Brasil gerou 510% de retorno e desde o Plano Real ele gerou mais de 25% ao ano na média. Ele foi uma decisão de investimento muito boa para o investidor que olhou para médio e longo prazo. Tá bom, Pablo, então a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo. A perspectiva para 2026 é que o Banco do Brasil tem um lucro de 22 a 26 bilhões. Claro que o banco vai reportar o seu guidance ali no dia 11, a gente pode ter mais ou menos esse intervalo de 22 a 26 bilhões, já supondo aí uma recuperação do resultado. Qual que seria o ROI projetivo para este ano aqui de 2026? Se o banco lucrar 26 bilhões e esse ano se encerrar em 200 bi de patrimônio líquido, ele poderia voltar a ter um ROI de 13%, pelo menos em linha com o seu custo de capital. E por que que eu não estou sendo aqui realista com o Banco do Brasil? Porque a gente já vai ter uma queda na Selic, pessoal, já meio que contratada para o ano de 2026. E essa queda da Selic tende a impactar positivamente os bancos, fazendo com que o seu custo de captação seja reduzido, que é aquela diferença do spread dos clientes. Então isso pode fazer com que o Banco do Brasil já tenha um leve respiro no lucro, trazendo sim um crescimento, pelo menos ele voltando aí para um patamar mais razoável. E será que hoje a ação estaria barata? Olha, pessoal, eu acho que tá, porque se a gente pegar preço sobre valor patrimonial, o mercado está precificando como se o Banco do Brasil fosse ficar ruim para sempre. Esse PVP aqui é PVP de crise. Perceba que crise de 2022 e crise ali de pandemia. Então se a gente pegar aqui, ó, 0,76, claro que ano que vem, esse ano é eleitoral, o banco pode ter aí muita volatilidade, mas pense da seguinte forma, se o banco negociar apenas pelo seu valor patrimonial normal, as ações do Banco do Brasil já teriam que se valorizar quase 30% na cotação, denotando de que hoje aí ele ainda estaria barato, tá? E quer ver quando você coloca aqui, ó, uma lupa do Graham, supondo uma leve recuperação no resultado, o Banco do Brasil hoje estaria sendo precificado por um preço justo de R$ 53, que dividido por este preço aqui, ó, de 24, daria um potencial de valorização de 122% na cotação. Eu percebo que é um banco para valorização, aparentemente porque o mercado está batendo muito na cotação do banco. E já supondo essa recuperação no ano de 2026, você está comprando um banco para 2026, tá? Mais ou menos ali a 6 vezes lucro. No cenário mais otimista para 2026, você está comprando um banco cotado por 5 vezes. E com uma recuperação total, você está comprando apenas por 4. Então perceba que ele está assim barato e tem uma perspectiva assim de ganho de capital. Historicamente, quem compra Banco do Brasil em momento de crise faz bom negócio. Perceba o que aconteceu aqui com o banco, ó, em 2004. Ficou cotado muito largado, Selic alta, resultado piorando. Depois precedeu uma valorização bem expressiva, 1.500% de alta. Olha o que aconteceu aqui em 2016, o banco também subiu forte, 300% de alta para quem se aproveitou desses momentos de dificuldade. E agora aparentemente está surgindo mais uma oportunidade. Só que, pessoal, as oportunidades nesses tipos de empresas mais cíclicas não aparecem quando tá tudo indo bem. É difícil mesmo, mas você tem que ter esse comportamento contra-intuitivo. E perceba, né, que o PVP, preço sobre valor patrimonial, está nas suas mínimas. A média do Banco do Brasil é ser cotado por um PVP de 4 vezes, denotando em média, claro, no mercado de bull market aquecido, a média mesmo fica em 1, mas mesmo assim você já teria sim um potencial da ação se multiplicar pelo menos aí por 4 vezes, tá? Tá bom, Pablo, mas e esse dividendo aí? Será que você tá viajando? Olha, pessoal, eu não tô viajando não. Pense da seguinte forma, a própria gestão do Banco do Brasil já afirmou que caso a recuperação do lucro seja bem sucedida, eles vão destravar
um dividendo extraordinário. Quanto será que poderia ser esse dividendo extraordinário? Devido a todos os problemas que o Banco do Brasil tem passado, fazendo com que ele fosse um pouco mais restritivo, né, na concessão de crédito, ter que reduzir o pagamento de proventos, eu acho que a gestão vai pesar um pouco a mão no provento extraordinário, quem sabe atingindo R$1 por ação, que basicamente é R$1 por ação vezes a quantidade de ações atuais. O Banco do Brasil poderia pagar isso com tranquilidade, porque ele seria um 5 bi em proventos, tá? Então perceba que dividendos extraordinários podem acontecer, mas caso a recuperação do lucro seja bem cedida. Então pense da seguinte forma, você já teria R$1 contratado de dividendo extraordinário que a gente não sabe quando vai acontecer. Pode ser fim de 2026 ou pode ser início de 2027. A gestão está prevendo que para fim de 2026 poderia sim ter um provento extraordinário com a recuperação do lucro do Banco do Brasil. Qual que seria o dividendo operacional? Se o banco lucrar 22 bilhões no cenário conservador em 2026, você divide isso aqui pela quantidade de ações. Você já tem aí, basicamente, tá? 22 aqui, ó, dividido por 5,30, a gente tem o que, pessoal? 3,83, isso de LPA. Aí o payout para este ano tende a ser de 30%. Então o Banco do Brasil poderia destravar 1,14. 1,14 por ação. Se você perpetua isso apenas por 2 anos, já tem mais de R$2. Só que aqui tá, o lucro do Banco do Brasil não vai ficar de lado. Conforme o resultado for crescendo, né? O banco vai reajustar o payout, pagar mais proventos. Eu acredito sim que esses R$3 por ação pode ser em 2 anos ou mais. E aí, se você tiver isso em dividendos extraordinários mais operacionais para 2027 em diante, você está comprando um banco com dividendo projetivo de mais de 12% para 2027. Será que não tá bom você receber esse Banco do Brasil? Aliado ainda, ó, se você usar a fórmula de 1 menos payout vezes um ROE médio de 15%, você está comprando o banco com yield projetivo de 9 a 8% ao ano, com crescimento de lucro provável de 10 a 9%. Soma isso com uma taxa de dividendos e mais uma taxa de reaplicação. Você teria mais de 20% ao ano com ações do Banco do Brasil, olhando lá no futuro. E ele gerou isso com muita tranquilidade. Então, pessoal, para quem está visando tanto assimetria, mais aí valorização de dividendos, eu acho que o Banco do Brasil pode se encaixar. Mas vai um aviso, não é um banco para qualquer um, tá? Se você não está preparado para a volatilidade do Banco do Brasil, eu sugiro que você fique com o Itaú, que acaba sendo aí mais previsível, mais perene, porém você vai ter um retorno ligeiramente menor, mas também com muito mais previsibilidade. Então vai depender do investidor. Eu particularmente gosto de ter os dois, tá? A gente não é dono do futuro, pessoal. A gente sabe que são boas empresas, mesmo com todos os cálculos, não dá para saber qual dos dois vão gerar mais retorno de fato. Por isso que eu tenho os dois, porque são dois bancos de muita qualidade. Um é mais premium, tá ali basicamente no segmento de alta renda, mais precificado, mas que tem sim uma boa rentabilidade no futuro. E o Banco do Brasil tem um pouquinho menos de qualidade, mas é um excelente banco, já existe há mais de 200 anos, está muito barato e acho que vai proporcionar aí um excelente retorno olhando para longo prazo. Claro que eu peso sempre um pouco mais a mão no Banco do Brasil, justamente por conta dessas assimetrias de que o banco proporciona, de trazer uma valorização e também bons dividendos. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá, eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro que ela é totalmente vitalícia, é para sua vida toda e mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. A qualquer balanço, a cada segundo, a qualquer momento, todas as projeções são feitas automaticamente aqui, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Técio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura que eu quero adquirir? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui, ó, na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no longo prazo. Em particular, tem as ações do banco e acho sim que vai trazer um belíssimo retorno. E apenas fazendo aqui uma correção, pessoal, eu falei que o balanço seria dia em terça-feira, mas na verdade vai ser na quarta, tá? Porque terça vai cair no dia 10, Banco do Brasil vai reportar o lucro no dia 11 de fevereiro, que daria quarta-feira. Então uma pequena correção que eu acabei ali errando no início do vídeo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!